Vou botar para gravar. Dá para todo mundo visualizar? Pronto, então alopatia, fechadinho, né? Beleza. Vou trazer aqui para vocês. Vamos falar agora sobre homeopatia. Ou seja, aqui nós temos cura pelos contrários. É isso? Cura pelos contrários. Homeopatia. O que na concepção de vocês seria a abordagem homeopática? Digam aí o que vocês encontraram na pesquisa, o que vocês acham que seria. Professor, não é pelos semelhantes, não? Eita! Bem lembrado. Cura pelos contrários é o outro. É alopatia. Aí é homeopatia. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Me diga aí o que você encontrou na cura pelos semelhantes. Tipo, eu lembro de um comercial que falava sobre uma medicação que tinha teor homeopático. Não sei se tá certo. Meu Deus, eu não vou falar isso não, mas eu vou falar. É o jeito. É o único que eu lembro, porque eu não pesquisei, foi nada. Vou mentir. Aí, essa medicação era referente ao libido masculino. Entendeu? Ao aumento. Certo. Também, tá? A gente vai ver que, da mesma forma que na alopatia, a gente vai ver que tem medicamento homeopático para várias causas. Luana está falando. E citava, né? Isso, sei lá. Nesse caso, sim. Luana está dizendo assim, que aquilo que causa o mal também pode ser usado para curá-lo. Tem a ver também. Etienne queria falar alguma coisa? Estava com a mãozinha levantada. Etienne, né? Tiana, eu coloquei assim, que os medicamentos homeopáticos têm substâncias que causam os mesmos sintomas produzidos pela doença. Opa. Mas em dose extremamente reduzida. É aí que ele tem a semelhança com a vacina, né? Isso, ele tem a semelhança com a vacina, mas vocês vão entender que a forma de tratamento é diferente. É só uma analogia, certo? Previne o efeito de algumas doenças, a Dilane está colocando. Verdade também, viu, Dilane? Deixa eu exemplificar para vocês. O medicamento homeopático, ele vai tratar a doença, fazendo com que haja o mesmo efeito dos sintomas sentidos pelo paciente. Como é que isso se procede? Vamos pensar o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar no sistema nervoso simpático e no parasimpático, não já ouviram falar? Simpático e parasimpático. O que é que o sistema nervoso simpático faz? Em que situações ele é acionado? Em situações de luta ou fuga. É quando você está numa situação que você precisa de energia, quando você precisa de reação. Então, vamos imaginar que a gente está andando na rua, Deus o livre, tá? Mas de repente você é assaltado. Chega uma pessoa correndo e diz, parado um assalto. A gente vai ver que o sistema nervoso simpático ele vai ser ativado, porque uma série de reações no corpo da gente vai começar a ocorrer. Então vai começar a ocorrer a adrenalina, perfeito. A adrenalina é um dos neurotransmissores liberados, mas quais são os sintomas no corpo? Vamos começar pelo coração. O que acontece com o coração? Acelera. Acelera, então a gente vai dizer, olha o conceito farmacológico.
O aumento da coração frequência acelera. cardíaca, Isso. certo? Soa Que mais? também, suor, né? A gente vai ver que o suor é depois, tá? É Emerson que tá falando? Na Não, é verdade, Cleiton. Cleiton, Cleiton. no momento do susto, o sistema glandular fica inativo. O que é que acontece com a pupila? Ela Dilata. aumenta, dilatamento. Como é que Ela chama esse dilata, dilatar? Como é que chama esse dilatar da pupila? Eita, poxa. É Mialgia isso aí. não, como é? Tá na ponta da língua, né? É com M. Midríase. Midríase. Midríase, ou seja, a pupila dilata para o campo de visão aumentar, porque você vai ou lutar ou correr. O que é que acontece com a força muscular? Rapaz, trava, viu? Depende da pessoa. Em algumas pessoas Travo aumentam. todinha, meu filho. Depende de qual é a sua reação, se é bater ou se é correr, né? Então, você tem mais força muscular, certo? Quando o susto passa e você viu que na verdade não era um assalto, era só uma brincadeira, faz de conta que a pessoa foi embora, o que é que acontece? O sistema simpático estava ativo, o sistema parasimpático vai compensar até a gangorra chegar novamente no equilíbrio. O que é que o parasimpático faz? O oposto. Diminui todas essas sensações. Ou seja, a pupila que estava dilatada diminui. Como é que chama isso? É a irmã desse negócio aí que você falou. Exatamente. A dilatação é midríase e a contração é a miose. Miose, tá? Midriose. Miose. M-I-O-S-E. Miose. É o oposto da midríase. O que é que acontece com o batimento cardíaco que antes estava acelerado? Diminui. Diminuição da frequência Cardíaca, né? cardíaca, boa. O que é que acontece antes que você estava com muita força? As pernas agora? Treme. Fraqueza, né? Ou seja, vocês entendem que a gente tem os sintomas opostos em sinal contrário para tentar equilibrar. Compensar. Para tentar compensar. Então, o nosso próprio organismo, o que é que eu estou querendo mostrar a vocês? Ele tem formas de conseguir o equilíbrio por meio de sintomas opostos, certo? Esse é o sistema de compensação para que a gente adquira a homeostase. O que é que acontece na homeopatia? Ela vai estimular esses mecanismos. Como assim, professor? A homeopatia estimula o teu corpo a reagir. Vamos dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar de uma plantinha chamada de quina. Já ouviram falar de quina? Popularmente ela é conhecida como cinchona. Natália está colocando. Essas coisas de índio eu não vi ainda não. Não viu ainda não, né? Vi não. Deixa eu ver aqui o que é que a Natália está colocando. Diminui crises de doenças crônicas, medicamentos usados para esses tratamentos são menos agressivos para o organismo que os remédios convencionais. A formulação dele é bastante diluída. Verdade, viu, Nath? Verdade. Mas dando um exemplo para vocês da quina, por que eu vou falar dele? Porque foi assim que a homeopatia começou a ser estudada. A quina é uma planta utilizada há muito tempo, utilizada pelos índios para tratamento da malária. Certo? Vocês vão saber dessa planta porque tem um medicamento que hoje em dia está sendo muito utilizado e que foi descoberto a partir dela. É a hidroxicloroquina. Perfeito. Veio daí. Esses últimos meses estão falando muito dela por causa do uso do corona. Né? Mas a planta original, Emerson, ela era utilizada para tratamento de febre da malária, certo? A febre que atingia muitos índios. Aí o que acontecia? Um certo médico, observando, descobriu que quando uma pessoa sadia tomava um chazinho lá da quina, ele sentia os mesmos sintomas de uma pessoa doente de malária. Aí chamou a atenção, peraí, como é que uma pessoa que está sadia toma o chá da planta sente os sintomas da doença?
Aí ele começou a observar que essa plantinha, ela, numa pessoa sadia, ela tinha os mesmos sintomas da doença. O que acontecia? O corpo da gente percebe a substância que está provocando os mesmos sintomas da doença e começa a produzir, ó a gangorra, os sintomas opostos Sabe? para tentar equilibrar. Então, a plantinha da quina, ela vai produzir dor de cabeça, febre, enjoo e vômito, certo? Por isso a reação das vacinas, professor? Não vamos falar de vacina agora para não confundir, mas vocês estão entendendo que o corpo, quando a gente toma a quina, o corpo vai produzir, se está sentindo enjoo, ele vai produzir sintomas opostos ao enjoo, reduzir o enjoo. Se está sentindo dor de cabeça, sintomas analgésicos. Vômito, contra o vômito. Então, o corpo da gente começa a produzir até equilibrar os sintomas do chazinho da planta. Faz sentido isso? Sim. Deu para entender? Deu. Deixa eu tentar... Oi? Professor, eu não entendi essa última parte aí. Tá bem igual à outra. Eu vou tentar desenhar aqui para ver se fica mais fácil, tá? Ó, esse gráfico daqui que eu estou desenhando para vocês, vocês vão encontrar em quase todos os livros de farmacologia da vida de vocês. Ele funciona assim, ó. É chamado... Pronto. Estão vendo a linha amarela aqui? Esse comportamento Parecendo aqui... uma obra de Niemeyer. Isso aqui, gente, é o que acontece quando a gente ingere um alimento ou medicamento por via oral, certo? Então, aqui a gente tem a concentração que eu vou colocar esse símbolo aqui, pelo tempo. T de tempo, certo? Ou seja, imagina que aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, até finalzinho da linha, certo? E aqui da mesma forma, 0, 1, 2, 3, tá, certo? E ela é numerada. O que acontece? Quando a gente toma um medicamento, o que acontece? Essa linha vermelhinha por trás é a concentração no nosso sangue, tá? Quando a gente tomou, a concentração do medicamento no sangue vai aumentando, ou seja, a quantidade de medicamento aumenta. Então, ela começa do 0 e vai aumentando, tá vendo? Aumenta ao longo do tempo. Aí chega num ponto máximo e começa a diminuir. Estão vendo isso aqui? Quando ele está dentro dessa linha amarela, ó, nessa areazinha entre esse intervalo da linha amarela, significa que é quando o Tilenol, por exemplo, vai ter efeito. Ou seja, nessa concentração aqui, você não sente efeito nenhum, mas depois que passa a linha amarela, nesta concentração, você começa a sentir o efeito analgésico do Tilenol. Pode ser de qualquer medicamento, tá? Passou dessa linha daqui, você começa a ter efeito tóxico. Então, o que está acima da linha amarela é tóxico, o que está abaixo da linha amarela é subdose, você não sente. Tipo, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, uma pessoa, vamos usar a dipirona. Certo. Eu tomo a dipirona. Certo. No começo, ela dá um tipo de reação em mim, beleza, que é o corpo esquentar. Aí ficou nessa faixa amarela. A gente acha que vai ter uma melhora. Só que passou disso. Aí eu começo a ter processo alérgico. É nesse intuito que o senhor está falando? É nesse intuito que eu estou falando. Você entendeu direitinho. Pois a pessoa morre aí, esse processo alérgico. Morre mesmo, viu? O que está aqui acima pode ser tóxico, tá?
Sim, Quer dizer, aí usa-se a substância pode de ser fatal. corticoide, né, para quem tem alergia. Aí esse corticoide vai baixando, fazendo com que haja esse equilíbrio novamente do corpo e você melhore, não só pela situação da primeira doença, mas também pela intoxicação medicamentosa. É isso que o senhor está falando, né? Nossa senhora, é isso mesmo. Deixa eu só Pois tentar tá certo. simplificar. Mas é isso, a ideia está corretinha, viu, Sônia? Então, quando a gente começa a tomar dipirona, que foi o exemplo do que você sugeriu, a dipirona ela começa a se desmanchar lá no estômago da gente e aos pouquinhos ela vai chegando na corrente sanguínea e distribuída no corpo inteiro, beleza? beleza. Nesse processo de distribuição, vocês concordam que vai aumentando a quantidade de dipirona que eu tenho no sangue? Aos Sim. pouquinhos vai aumentando. Vai aumentando, até passar essa Até linha chegar amarela nesse aqui. nível. Até chegar. Isso. Até chegar nesse nível aqui. Chegando nesse nível aqui, significa que a dipirona tem efeito no meu corpo. Ou seja, a febre e a dor que eu estava sentindo vai estabilizar, passando. vai passar. Exatamente, vai estabilizar e vai passar. No caso, se a dipirona aumentar demais, no caso, vai passar da linha amarela, da última linha amarela, e vai ser efeito Contrário. tóxico, né? No caso, é uma pessoa, como você já falou, a pessoa vai ter alergia a essa medicação. Não necessariamente a alergia, mas pode ser uma dor de cabeça muito forte, pode ser um vômito muito forte, pode ser até sangramento, urticária. Cada corpo reage de uma forma, mas acima da linha amarela é o que a gente não quer, certo? Abaixo da linha amarela, eu já não sinto mais efeito. Pronto, Oi? você é que Cleiton está falando, Cleiton. Oi, Cleiton. A minha irmã, ela tem alergia, assim, a dipirona, ela incha. Certo. Entendeu? Ela incha. Então, já foi comprovado que ela não pode tomar nenhuma medicação. Então, essa daí tá ruim, né? Mas ela enche com qual medicamento? Todos. É ela e a minha cunhada. Acho que é o que tem a mesma condição que a substância. Isso. Mas não significa que a gente vai ter alergia a todos os medicamentos, não, tá? Mas eu vou chegar lá. Mas deu para vocês entenderem que normalmente o corpo da gente, ao longo do tempo, ele tende a expulsar essa substância. Ou seja, a gente tomou via oral, tomei com um copo d'água, ela vai aumentando a quantidade, o nível de quantidade de substância na corrente sanguínea e depois o próprio organismo vai botando para fora e vai reduzindo. Professor, uma pergunta. É isso aí, João. Eu estou falando de superdosagem. É isso aí que eu estou falando. O que acontece, Emerson falando. Oi, Emerson. O que acontece quando a pessoa, tipo, é acostumada só a tomar aquela medicação, toma muito aquela medicação, e aquela medicação não chega mais a fazer efeito? O que acontece aí nesse processo aqui, com base nesse processo aqui, o que acontece? Pronto, aí eu vou te pedir o seguinte, guarda essa perguntinha, ela tem muito sentido, existe um processo que chama de dessensibilização, mas eu vou chegar mais para frente a falar sobre isso. Certo. Se eu vou explicar isso agora, vai confundir isso aqui que eu estou querendo falar, da superdosagem, tá bom? Tudo bem. Mas guarda essa perguntinha que eu quero falar sobre ela lá para frente, você já está trazendo um assunto muito, muito bacana. Veja, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Que o que está dentro dessa faixa é o que a gente chama de janela terapêutica, o índice terapêutico, ou seja, é a quantidade de substância que faz efeito no nosso corpo. Cada substância foi estudada para saber quantos miligramas vão ser prescritos. Deu para entender? Então, vamos supor que o Tilenol que a gente está tomando foi de 700 miligramas, certo? Significa que quando ele estiver dentro dessa concentração, dentro dessa faixa amarela, está fazendo efeito. Quando ele começa a diminuir, acabou o efeito. Cada medicamento tem tempo entre o início do efeito e o final do efeito. Exemplo, o Tilenol é em torno de 4 em 4 horas. Por isso que o médico prescreve administrar de tanto em tanto tempo. A dipirona, de 6 em 6 horas, certo? Isso é estudado previamente, certo? O que é que eu quero mostrar a vocês?
Que a partir do momento desse ponto aqui, ó, gente, que é quando o corpo começa a expulsar e ele está abaixo da linha amarela, o nosso organismo começa a fazer um efeito no sentido contrário. Ou seja, se a atividade da dipirona era uma atividade analgésica, quando começa a diminuir o efeito da dipirona, o organismo começa a produzir o quê? O oposto. O oposto. Seria o Né? quê? Seria o quê? Dor. A piora. A dor. Dor e febre. Dor. É. Até Equilibrar. Até equilibrar. tomar novamente para poder equilibrar. Perfeito. Então, Suênia tocou num ponto interessante. A gente vai ter que tomar antes de diminuir essa faixa aqui, concorda? Antes de chegar nesse nível, eu preciso tomar outro para manter de novo esse nível aqui dentro. Então, vamos simplificar. Veja aí. A homeopatia é o seguinte. Calma, eu vou chegar na homeopatia ainda. Deixa eu só fechar. Porque isso tudo que eu estou explicando a vocês, Suênia, é para qualquer medicamento, tá certo? Esse gráfico aqui que eu estou explicando é sobre as doses de medicamentos. O que a homeopatia vai utilizar? Ela vai utilizar a reação do nosso corpo, essa partezinha aqui de baixo que eu estou mostrando em azul, ela vai utilizar essa reação do nosso corpo contra a substância que a gente está tomando. Então, vamos lá tomar o exemplo da quina novamente. Quando uma pessoa sadia tomou a quina, ela sentiu os mesmos sintomas da malária. Então, quando o nosso corpo, vamos supor que agora eu estou doente, eu estou com malária. Se eu tomei uma plantinha que tem os mesmos sintomas da malária, o meu corpo vai perceber essa substância e reagir no oposto. Vai trabalhar até se equilibrar e o meu organismo vai ter reações opostas à doença. Deu para entender? Até agora eu tô. Tá entendendo? Então, a homeopatia, ela sempre vai prezar pela reação que o meu corpo tem a uma substância. Tassiana, quer falar? Então, levantei a mão sem querer. Você querer? Mas foi sem querer, mas eu coloquei lá no bate-papo, aí João falou que acha que é diferente. É porque, no caso, quando o senhor estava falando aí, sobre a questão no caso do medicamento, de continuar fazendo efeito, né? A questão das horas. Aí eu citei o que eu estou fazendo no tratamento, que eu estou tomando amoxicilina, é de 12 em 12 horas. Aí eu disse, aí eu perguntei, é mais ou menos isso, no caso, o máximo que dura seria 12 horas, a amoxicilina, por isso que eu tomo outro, para que o remédio continue fazendo efeito. Mas aí Ela está dentro dessa faixa aqui, faz sentido, a amoxicilina. Então, quando a gente está falando de dose, vocês vão lembrar desse gráficozinho aqui, ó, de concentração por tempo. Faz sentido. Por que eu desenhei isso daqui para falar sobre a homeopatia? Porque a homeopatia, ela vai trabalhar na reação que o nosso corpo tem a todas as substâncias. Então, tudo que a gente ingere, e não é natural nosso, o nosso corpo reage num sentido contrário, tipo uma gangorra, certo? Então, a homeopatia, ela vai utilizar uma substância que imite os mesmos sintomas da doença para que meu corpo trabalhe contra, no sentido oposto, até me equilibrar. Por isso que a homeopatia trabalha com equilíbrio. Faz sentido para vocês isso? Sim. Não é? É a irmãzinha da homeostase, né? Pronto, tá aí. Bem parecido. Então eu vou colocar como exemplo de homeopatia floral de Bach. Dá para vocês lerem? Eu vou apagar aqui o gráficozinho para não confundir mais, tá? Pronto. Floral de Bach. Floral de Bach.
Já ouviram falar de floral? Eu já, professor, eu ia digitar aí, escrever também, florais de bar. Sim. Floral de Bar é um medicamentozinho tipo esse daqui que você compra em farmácia e que você vai colocar as gotinhas embaixo da língua. Agora, qual é o princípio? É um medicamento homeopático? Sim. Qual é o princípio do floral de Bach? Ele vai trabalhar muito as emoções. Então, por exemplo, se eu estou com muita irritação, ele vai buscar uma flor, boa, Rafael, à base de flores. Ele vai procurar uma flor que ela estimule irritação, para que o meu organismo perceba esse estímulo e comece a trabalhar em sentido contrário até equilibrar. Deu para entender? Se eu estou com um processo de inflamação, eu vou trabalhar com uma substância que provoque inflamação no meu corpo, para que o meu organismo reaja no sentido contrário e reequilibre. Ele atiça, então, né? É, A homeopatia, então, atiça o seu corpo isso. a se ter o original. Isso. Novamente. Tipo uma gangorra. Então, professor, os medicamentos estimulam o corpo a se defender quando, caso, como se fosse a vacina em si, você não quer chegar na vacina. Por que eu não quero chegar na vacina? Porque deixa eu falar da vacina para vocês. Por que ele é diferente? A vacina tem um pedacinho do vírus lá dentro. Então vamos ver. A vacina que a gente tomou agora de H1N1, que eu acho que boa parte de vocês, não sei se vocês tomaram. Não, né? Porque vocês não são ainda profissionais de saúde. Sim. Tem informação, mas alguns devem ter tomado. A vacina contra H1N1, que é um tipo de vírus, ela tem pedacinhos desses vírus atenuados, ou seja, são vírus enfraquecidos, eles não vão ter uma atividade no nosso organismo. Então, o nosso corpo vai reconhecer aquilo ali e vai produzir um anticorpo, né, que é uma célula de defesa contra aquele bichinho que aparecer de novo dentro do nosso organismo. Então, qual é a diferença da vacina? A vacina tem o agente causador da doença ali dentro dela. Pode ser um pedacinho dele, pode ser ele enfraquecido, mas ele está ali dentro da vacina. A homeopatia não. A homeopatia ela vai trabalhar com outras substâncias que não é o agente causador da doença, mas são substâncias que provocam sintomas da doença, parecido. Deu para entender? Deu. Então, como exemplo de medicamentos homeopáticos, a gente tem floral de Bach. Mas quais são os insumos para produzir esses medicamentos? Podem ser de origem na homeopatia. Animal, mineral e vegetal. Vegetal. Boa. Aqui eu tenho um errado aqui. Aqui eu citei para vocês um exemplo de vegetais, ou seja, são flores, tá? Mas tem medicamento homeopático que usa minerais, tem medicamento homeopático que usa animais, tá? Então a gente vai ter uma gama de tratamentos aí, da mesma forma que o alopático, a gente tem o homeopático, certo? Deu para entender? Exemplo de um mineral. Aquele cloreto de magnésio. Isso é homeopático? Não. Cloreto de magnésio é um suplemento alimentar. É um alimento. Na verdade, você deveria estar ingerindo o cloreto de magnésio dentro da sua alimentação. Como a gente não tem uma alimentação tão rica, a gente toma um suplementozinho. É como um polivitamínico, um polimineral. Mas não é um tratamento homeopático. Um exemplo de um tratamento homeopático de origem mineral seria carbônica calcária. É um medicamento utilizado para a pressão alta. Certo? É um outro exemplo. Deixa eu ver aqui quem está escrevendo. O conceito de drogas não se aplica na homeopatia. Etiane, é verdade, Etiane. Na verdade, o conceito de drogas na homeopatia não se aplica porque eles vão estar extremamente diluídos. Certo? Então, como eles estão muito diluídos, a gente não tem esse conceito de drogas como a gente tem na alopatia. Certo?
Certo. Então, deixa eu ver, gente. Chegou a hora do nosso recreio. É a hora do café. É a hora do cafezinho. Aí eu vou dar 5 minutinhos. E na volta desses 5 minutinhos, a gente continua a discussão. Pode ser? A hora do café com bolo de cenoura. João, tu tá fazendo muita propaganda desse café com bolo de cenoura. A gente vai te cobrar isso, viu? Eita, lá. Pois então tá jóia, gente. A gente se fala daqui a 5 minutinhos. Tchau, tchau. Tchau.